Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do direito constitucional. Especificamente nessa aula, a gente vai tratar sobre direito à vida. É um tema extremamente importante e, ao mesmo tempo, suscita uma série de controvérsias, de modo que a gente vai tentar, mais uma vez, ser aqui objetivo, né, e apresentar para vocês as principais discussões e os elementos que envolvem aí essa discussão, tá bom? Então, já vou fazer a projeção aqui na telinha para vocês, para que a gente consiga conversar sobre esse tema extremamente importante, tá? Então, vai aparecer aí na telinha de vocês o nosso slide aqui, o que a gente vai topificar, né, dos principais elementos a serem abordados, e a gente vai acompanhar aqui a nossa discussão. Vocês devem se recordar que o direito à vida está consagrado, né, no próprio caput do artigo 5º, vai aparecer aí para vocês. O caput do artigo 5º basicamente diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, deve estar aparecendo para vocês agora. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, eu destaquei aí para vocês, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. E aí se seguem os incisos lá do artigo 5º da Constituição. Pessoal, percebam basicamente aqui o seguinte: o assunto, né, direito à vida, ele suscita algumas controvérsias, porque basicamente, se a gente lançar aqui o questionamento, né, quando é que começa a vida? Você vai ter respostas baseadas em ciência, respostas baseadas na medicina, respostas religiosas. Há uma controvérsia grande sobre os aspectos relacionados, desde quando, né, a gente pode dizer ou atestar a existência de vida. Há alguns autores que defendem o direito à vida ou à proteção a partir da concepção. Há uma parcela da ciência, por exemplo, que aponta a partir da formação de um sistema nervoso, a partir de batimentos do coração, enfim. Há uma série, né, de discussões no campo da medicina, no campo da ciência, exatamente sobre essa percepção de quando começa a vida. Mas, sem embargo dessa discussão, que é muito importante também para a gente, isso repercute diretamente no direito, uma questão que a gente precisa enfrentar basicamente é a seguinte: embora haja essa discussão, né, sobre quando começa a vida, o que a gente precisa perceber ou identificar qual é o critério ou qual o conceito que foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição nada fala sobre isso, né? Ela, ao mesmo tempo, aqui está garantindo o direito à vida, e ela não oferece para a gente maiores critérios. A gente tem aqui, e está na tela de vocês, dois dispositivos de dois instrumentos normativos que são importantes para a gente mais ou menos ter uma ideia e conseguir direcionar qual é esse conceito aqui de vida, ou a partir de qual momento se recebe essa proteção constitucional, embora, né, repito, haja silêncio da Constituição em relação a esses critérios que poderiam ser adotados, para a gente poder identificar a partir de quando, né, haveria o surgimento da vida e, portanto, a proteção jurídica oferecida. Se vocês percebem aí, o artigo 4º, né, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, né, a famosa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, o dispositivo diz o seguinte: toda pessoa tem um direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, veja, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, esse dispositivo que está apresentado aí para vocês, ele adota uma teoria que é chamada de teoria concepcionista. Garante a proteção desde o momento da concepção. Inclusive, pessoal, na própria medicina há uma discussão de a partir de quando você poderia atestar, de fato, a existência da concepção. Tá? E o artigo 2º do Código Civil de 2002 vai apresentar a ideia também de proteção, né, ao nascituro. Vejam, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, ou seja, a ideia de personalidade civil, de contrair direitos e obrigações, né? Começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, em tese, o nosso ordenamento jurídico aqui, ele vai atribuir um grau de proteção desde o nascimento,
perdão, desde a concepção. O nascimento com vida, ele vai ali estabelecer um grau maior ainda de proteção. No livro que eu já indiquei para muitos dos alunos, muitos de vocês, que é o livro do professor Flávio Martins, ele faz uma abordagem interessante que ele usa algumas informações do Ronald Dworkin, né, que é um autor americano, que ele diz basicamente o seguinte: olha, a gente, embora discuta a partir de quando se comece a vida, mas a gente não pode deixar de compreender que há proteção desde o momento da concepção. O que a gente vai buscar identificar aqui é uma maior ou menor medida de proteção desde a concepção. Por óbvio, aí ele se vale das lições do professor Dworkin, dizendo que, olha, quanto maior a presença da natureza, maior será o grau de proteção. Então, é como se ele dissesse que a concepção ainda não tem muito a presença da natureza, porque são células que estão em formação e assim por diante. E o nascimento com vida, por óbvio, você já tem uma pessoa, uma personificação, e aí, portanto, demanda toda a proteção que o ordenamento jurídico oferece ao indivíduo. Mas é de fato um assunto bastante controverso, porque, repito, embora a Constituição ela não ofereça esse parâmetro, a gente tem pelo menos esses dois dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também do Código Civil de 2002, que lança aqui uma certa luz sobre essa interpretação, a partir de quando, né, haverá essa proteção do direito à vida. Eu acho que uma outra informação importante que a gente precisa relembrar, pessoal, é que na aula passada, quando a gente tratou sobre características dos direitos fundamentais, eu deixei bem claro para vocês que uma das características é a ideia dos direitos fundamentais serem relativos. Isto é, há situações em que um direito fundamental ele pode ser flexibilizado, inclusive diante de uma colisão com outro direito fundamental. A própria Constituição, no artigo 5º, ela excepciona o direito à vida, na medida em que permite a aplicação da pena de morte, por exemplo, em caso de guerra declarada, né? Lembre-se que a guerra ela é declarada pelo presidente da República, isso está lá previsto no artigo 84 da Constituição, e precisa passar ali pela aprovação do Congresso Nacional. Então, você tem aqui, digamos, um ato complexo, né? Ele é declarado pelo presidente da República, o estado de guerra, mas demanda a aprovação, ratificação do Congresso Nacional. Então, em caso de guerra, é admitida, sim, a aplicação da pena de morte. Isso, inclusive, está regulamentado lá no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, que vão estabelecer esses crimes que poderão ocorrer diante da situação de guerra declarada. Então, o direito à vida, embora para muita gente, se pudesse haver essa hierarquização de direitos fundamentais, seria o direito mais importante, afinal de contas, sem a vida você não pode gozar dos demais direitos fundamentais. Mas até este direito, que é extremamente importante, ele é relativizado em algumas situações, como no caso da possibilidade de aplicação da pena de morte em caso de guerra declarada. Mas aí, pessoal, eu quero que vocês acompanhem na tela algumas discussões decorrentes dessa ideia aqui do direito à vida. Por exemplo, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, vocês estão identificando aí no artigo 128, né, do Código Penal, excepciona esse direito à vida, admitindo hipóteses de aborto, sem que isso se configure uma prática delituosa. Então, o Código Penal, no seu artigo 128, diz o seguinte: olha, não se pune o aborto praticado por médico. E aí, no inciso 1 do 128, se fala de aborto necessário. Que hipótese é essa? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, a gestante pode ter enfrentado uma série de dificuldades durante aquele período de gestação, e na hora de dar à luz, se não houver ali o aborto, ela pode vir a óbito, ela pode falecer. Então, se não houver outro meio de salvar a vida da mulher, aí autorizada ao médico a possibilidade da prática de aborto, sem que isso seja configurado um crime, né? Não só em relação ao médico, que estaria ali auxiliando a prática do aborto, mas também da própria mãe praticando o aborto. Então, isso não seria hipótese configurada como um crime. E o inciso 2 diz aí: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, o Código Penal estabelece essas duas exceções, né? Segundo a doutrina, ao direito à vida. Admite-se o aborto quando a gestação
apresentar riscos para a vida da mãe, né, da gestante, e também se aquela gravidez for decorrente de estupro. Então, havendo o consentimento da gestante, poderá haver aí a realização do aborto. Então, isso seriam duas hipóteses aqui que também excepcionam o direito à vida. Mas há algum tempo, pessoal, e vocês estão vendo aí já na tela, há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou, né, um julgamento da DPF, na DPF 54, que foi um julgamento em que o Supremo Tribunal Federal teve que dar uma interpretação conforme, né, a esse dispositivo do artigo 128 do Código Penal, e a análise do caso concreto era se a gente poderia enquadrar como conduta criminosa a prática do aborto dos chamados fetos anencefálicos, ou fetos, né, que não tinha a formação de cérebro. O Supremo, nesse julgamento, e eu indico demais vocês fazerem a leitura, né, do voto do relator, do ministro Marco Aurélio, é bem interessante, é bem importante a abordagem que ele faz. No julgamento dessa DPF 54, o Supremo, dentre outras palavras, disse, olha, se não há cérebro, a gente não pode dizer que há vida. Então, se a mãe está gestando um feto que claramente não tem um cérebro, isso já está constatado. E se eventualmente houvesse o nascimento, haveria pouca expectativa ou nenhuma expectativa de vida, a gente não poderia enquadrar essa conduta como uma conduta criminosa se a mãe resolvesse abortar. O feto é anencefálico. Então, nesse sentido, o Supremo julgando essa DPF de número 54, é uma DPF famosíssima aqui no Brasil, ela suscitou, e suscita até hoje, uma série de reflexões, né, sobre um eventual ativismo do Supremo Tribunal Federal, a criação de uma hipótese que deveria ter sido criada pelo legislador e não pelo próprio Supremo, né, porque aqui claramente o Supremo acrescentou uma terceira hipótese de aborto, sem que isso se configure uma prática criminosa. Então, além da possibilidade de aborto, se a gravidez for decorrente de estupro, ou se a luz ou o nascimento daquela criança colocar em risco a vida da mãe, além dessas duas hipóteses previstas no artigo 128, o Supremo, no artigo, aliás, na DPF 54, estabeleceu que o aborto, né, de fetos anencefálicos, aí também não se configuraria uma hipótese criminosa. Tranquilo? Então, isso é uma informação bem importante. Se vocês acompanham aí, o Supremo disse, né? Veja a emenda do julgado. O tribunal, por maioria, e nos termos do voto do relator, ministro Marco Aurélio, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo e é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2, todos do Código Penal, né? Os anteriores falam ali de uma proteção da vida, tá? Contra os votos dos senhores ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, que, julgando-a procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo ministro Celso de Mello. Aqui são detalhes específicos do caso que não são detalhes aqui que para a gente são irrelevantes, tá? Então, além dessas duas hipóteses previstas no Código Penal, a gente tem também o julgamento proferido na DPF 54. Mas olha só, pessoal, e aí está na tela também para vocês identificarem algumas discussões que vêm ocorrendo no Brasil. A primeira delas, decorrente dessa DPF 442, que foi proposta pelo partido político PSOL, e o mote ou o objetivo dessa DPF 442 é levar a discussão ao Supremo Tribunal Federal, discussão que já foi levada, obviamente, até porque a DPF já foi proposta, buscando do Supremo Tribunal Federal uma decisão descriminalizando o aborto até a 12ª semana. Então, o que essa DPF está buscando aqui? Ela está buscando que o Supremo autorize a prática do aborto sem que isso seja considerado crime a partir, ou até a 12ª semana de gestação. Entre os argumentos que são levantados pelo autor, da DPF 442, estaria aqui a liberdade, a autonomia da mulher sobre o seu corpo, e aqui, diante de um eventual conflito entre a liberdade da mulher e o direito à vida, para os autores da ação deveria prevalecer o direito da liberdade da mulher. Então, isso é a DPF extremamente complexa, isso é um debate extremamente complexo. Inclusive, se vocês colocarem na internet, vocês vão identificar, no final de 2018, o Supremo realizou,
audiências públicas, realizou uma audiência pública, tem se promovido um debate, uma certa abertura do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, como eu falei há pouco, é um tema extremamente controverso essa questão relacionada ao aborto, né? Tem muita gente que defende, se a gente entende que a vida desde a concepção, eventual aborto seria uma prática criminosa e, portanto, deveria ser proibido aqui, conforme já no ordenamento jurídico brasileiro. E, por outro lado, há quem entenda que há gradações aqui, né, de existência de vida ou não, ou gradações, ou a partir de um momento ideal em que você poderia dizer aí que haveria existência de vida, razão pela qual antes desse período ideal, haveria a possibilidade da prática do aborto. Então, nesse sentido aí, essa ADPF 442, ela está buscando essa decisão do Supremo Tribunal Federal, descriminalizando o aborto até a 12ª semana. Então, para quem tem interesse no tema, vale a pena acompanhar. O Supremo está em fase aí, né, de julgamento. Como disse, tem sido realizadas aí audiências públicas e a Corte tem se aberto para ouvir pessoas que têm interesse no debate, né? Entidades religiosas, pessoas que grupos e organizações que defendem essa prática do aborto e assim sucessivamente. Então é importante entender, ouvir esses dois lados, e é isso que o Supremo Tribunal Federal tem feito em tema tão complexo, tá? Então fica aí a sugestão da leitura, né, e o acompanhamento da DPF 442. Outra ação foi julgada, inclusive, recentemente, na verdade não foi, o Supremo não adentrou ao mérito, tá? Mas essa ADI 5581, dentre outros pedidos, havia lá a postulação de que o Supremo também, a partir de uma interpretação conforme, permitisse a prática do aborto se a mulher, durante aquela gestação ou num período anterior, tivesse sido contaminada pelo Zika vírus. Eu não sei se vocês acompanharam, na época que a gente teve aqui no Brasil o surto do Zika vírus, algumas crianças nasceram com uma malformação, né, no cérebro, tiveram uma diminuição da produção de massa encefálica, enfim, ficou comprovado, inclusive, que havia uma ligação da contaminação da mãe por Zika vírus durante a gestação e a criança que nasceu com esse tipo de problema. Então, a ideia era permitir que a mulher, né, a época quando a ação foi proposta, era permitir que o Supremo Tribunal Federal, levar ao Supremo debate para que a Corte determinasse ou proferisse uma decisão conforme, autorizando o aborto, né, sem que isso se configurasse crime, das mães que tivessem contraído o Zika vírus durante a gestação, né? O que aconteceu? Essa ação foi proposta ali no final de 2016, início de 2017, mas agora, no dia 1 de maio, a ação ela foi inadmitida porque a Corte entendeu que o legitimado, que tinha sido a Associação Nacional dos Defensores Públicos, ela não tinha legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Vocês vão estudar no momento futuro os legitimados para a propositura de ações em sede de controle, e o Supremo tem uma jurisprudência extremamente restritiva, né? Ele impõe uma série de requisitos, é uma jurisprudência de fato defensiva, e o Supremo impõe uma série de requisitos para que determinados legitimados previstos no artigo 103 da Constituição provoquem a sua jurisdição a partir da propositura de determinadas demandas. Então, o Supremo não chegou a enfrentar o mérito dessa ação, porque reconheceu a ilegitimidade do autor, tá? Mas está aí uma questão também que envolve o debate sobre o aborto. Uma outra ação também, pessoal, que foi um mito que circulou no final de 2016, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal aí nesse habeas corpus 124.306, né, que foi originário lá do estado do Rio de Janeiro. Veja, nessa ação aí tem até uma interrogação no slide, né, descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Por que isso está em forma de interrogação? Porque percebam bem, qual foi o caso aí? Haviam duas pessoas que estavam presas preventivamente, desde o final de 2013, 2014, início de 2014, estavam presos preventivamente, e a acusação era deles liderarem, né, era um casal, deles liderarem uma clínica clandestina de aborto, ou seja, estavam ali auxiliando a prática do aborto. Isso é crime tipificado, inclusive, no Código Penal. Tá? Então, eles tinham sido presos sob essa acusação e formação de quadrilha também. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a prisão, isso foi subindo e chegou no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus foi impetrado, foi julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a relatoria foi do ministro Luiz Roberto Barroso. O que aconteceu à época? O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator, deu um voto concedendo a ordem, né, para que os presos fossem colocados em liberdade.
E a primeira turma acabou acompanhando o voto do ministro Barroso e eles receberam o alvará de soltura. No entanto, o que foi que aconteceu? O ministro Barroso, no seu voto, e esse voto tem disponível na internet, inclusive no site do Supremo, se você colocar o número do julgado lá, o ministro Luiz Roberto Barroso, além de enfrentar o caso da presença ou não de requisitos para a manutenção da custódia preventiva, o ministro deu lá a sua opinião sobre o aborto. O termo, o debate no habeas corpus não era tecnicamente se era constitucional ou não a prática do aborto, se o Supremo deveria ou não descriminalizar. Não era esse o debate. O debate era especificamente sobre a manutenção ou não da prisão dos indivíduos, sob aquela acusação de estarem liderando uma clínica clandestina de aborto, razão pela qual estavam auxiliando, né? Havia ali uma suposta formação de quadrilha e assim por diante. Mas no voto, o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou favoravelmente à descriminalização do aborto até a 12ª semana. Ele argumentou que ele entendia que ali era um prazo razoável, né, de não se considerar de repente a existência de vida e privilegiar a autonomia da mulher. Então, veja, incidentalmente, o ministro Barroso se manifestou sobre a descriminalização do aborto. Mas o caso aqui, até porque a ação nem comportava, né, esse tipo de debate, era um habeas corpus, era uma eventual violação à liberdade de ir e vir dos indivíduos, e o Supremo tinha que analisar se concedia ou não a liberdade, né, aos impetrantes ou aos pacientes daquele habeas corpus. E aí, incidentalmente, Barroso, na fundamentação ali do seu voto, colocou o seu posicionamento sobre a questão do aborto. E aí, à época, a mídia divulgou, né? Supremo descriminaliza aborto até a 12ª semana e etc. Mas não foi nada disso, tá, pessoal? Foi simplesmente uma manifestação do ministro Barroso no seu voto, em que ele concedeu a ordem aos pacientes e se posicionou. Ele, mais ou menos, né, já antecipou qual será o seu voto no caso, por exemplo, dessa ação aí julgada, a DPF 442, tá? Então é outra ação também que eu acho que vale a pena vocês analisarem aí o voto do ministro Barroso, que vale a pena, acrescenta mais alguma coisa ao debate sobre aborto. E por último, pessoal, ainda nessa senda aqui do direito à vida, há duas práticas, que inclusive são autorizadas em outros países, mas que aqui no Brasil não é possível, sob pena do médico, por exemplo, incorrer em homicídio, que é a prática da eutanásia e da ortotanásia. O que diferencia basicamente essas duas situações aqui. A eutanásia é a prática, né, do médico ou alguém da equipe de saúde que aplica algum tipo de medicamento ou toma algum tipo de medida, ou seja, atua no sentido de abreviar a vida do indivíduo. Então, quando, por exemplo, se aplica um remédio, uma injeção na pessoa e essa pessoa tem a vida abreviada, isso seria a prática da eutanásia. E a ortotanásia, pessoal, seria a interrupção de um tratamento que mantém ainda que artificialmente, a vida da pessoa. Se o médico aplica, né, um medicamento no paciente e esse paciente vem a óbito, né, ou se ele deixa de tomar as precauções ou as medidas cabíveis para a manutenção da vida, ainda que artificialmente, daquele paciente, ele pode responder nas duas hipóteses pelo crime de homicídio tipificado no artigo 121 do Código Penal. Então, embora haja muitos debates no Brasil sobre a possibilidade de permissão da prática da eutanásia, ou da ortotanásia, se o médico fizer isso, se enquadrar em uma dessas condutas, ele vai responder pelo crime de homicídio. Repito, isso é aplicado em alguns países, a possibilidade da prática de eutanásia, da ortotanásia. Há filmes, inclusive, que relatam situações, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, pelo menos até o presente momento, a gente não tem autorização legal para esse tipo de conduta, tá certo, pessoal? Então, a ideia ali do médico é ele fazer jus ao juramento que faz quando inicia na profissão da medicina, que é salvar a vida a todo custo, tá? Ainda que seja para manter artificialmente, tá? Há uma série de debates aí, se a família pode ou não concordar com a prática da eutanásia, se uma pessoa que já não tem mais expectativa de vida, já está desenganada pelos médicos, se deixar um testamento ou deixar uma declaração consciente, né, enquanto consciente, de que se não tiver mais jeito, poderá haver abreviação, a abreviatura da sua vida. Há muitos debates se isso seria possível ou não, mas a verdade é que, incorrendo na eutanásia ou na ortotanásia, o médico vai responder pelo crime de homicídio, tá? Então, isso é um debate muito importante. Então, pessoal, para a gente
arrematar aqui a nossa discussão, tem essa questão aí, que eu acho que é uma questão extremamente inteligente, bem bacana, que caiu no concurso de defensor público do Estado de São Paulo de 2019, tá? Ou seja, o ano passado. Se você quiser aí, você pode pausar o vídeo para fazer a leitura e ver se você consegue responder, tá, a essa questão. É uma questão bem interessante. Se você quiser, pausa o vídeo aí e depois volta para a gente poder fazer um comentário. Mas olha só, a questão diz mais ou menos o seguinte, né? Eu vou ler aqui e a gente vai fazer o comentário sobre ela. Uma mulher, no primeiro mês de gestação de uma gravidez indesejada, procura orientação jurídica na Defensoria Pública a respeito da possibilidade de realização de aborto. Nesse contexto, analise as assertivas abaixo. Não há o que ser feito. Do ponto de vista jurídico, uma vez que a Constituição Federal de 88 garante a inviolabilidade do direito à vida e o aborto fora dos permissivos do Código Penal é crime no Brasil. Veja, há uma sutileza, não é? Nessa alternativa aqui. Ela está toda correta. Ela só omite, ou ela só torna correta, na verdade, porque ela diz assim: fora dos permissivos, a prática do aborto é crime no Brasil. A DPF 54, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que é essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês, que é a DPF 54, isso daí permite o aborto a partir, né, de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, ou a interrupção da gravidez quando o feto for anencéfalo, tá? Então, não é só o Código Penal quem permite a prática do aborto, tem essa interpretação aqui do Supremo Tribunal Federal, então esse inciso, essa alternativa 1 aí, ela está incorreta. O 2, aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 442, que, se for julgada procedente, irá considerar constitucional a realização do aborto, permitindo a sua realização até o primeiro trimestre de gestação para todas as mulheres. Caso ela insista numa ação imediata, requerer a realização do aborto no âmbito da DPF 442 junto ao Supremo, pois a questão se encontra sob júdice. Não tem cabimento, né, essa alternativa. Não existe uma ação pendente e você buscar o Supremo Tribunal Federal, ainda que aquela interpretação seja mais favorável para você, você buscar que o Supremo autorize, mesmo sem ter um julgamento de mérito daquela determinada demanda. Então, isso aí não seria possível, tá? Então, 1 e 2 até agora estão erradas. Então, vamos ver. A gente já elimina, basicamente, aqui a letra A, a letra C e a letra D. Então, nos resta a letra B e a letra E. Então, por tabela, acaba que a terceira questão está correta, mas vamos ver o que ela diz. Explicar as hipóteses previstas no Código Penal e pela interpretação do STF na DPF 54, nas quais o aborto não é punido, e que está pendente de julgamento no STF a DPF 442, que busca dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 128 do Código Penal, a fim de que se declare a sua não recepção parcial, né, o que pune aí o aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação indesejada e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas. O que a DPF 442 está buscando é basicamente o que a DPF 54 buscou, uma interpretação do Supremo para ampliar as hipóteses da prática do aborto, sem que se considere uma prática, né, uma conduta delituosa. Então, o item 3 aí está correto. Vamos ver o 4. Esclarecer que há um precedente na decisão proferida no HC 124.306, julgado pelo STF, em que não se manteve a prisão preventiva de réus que respondiam criminalmente pela prática de aborto, por se considerar fato não típico, por violação da Constituição, direitos fundamentais das mulheres, a vida, a liberdade, a integridade física e psicológica, a igualdade de gênero, a autonomia, a saúde e ao planejamento familiar. Né? São vários dos argumentos aí utilizados para a defesa da autonomia da mulher. E da regra da proporcionalidade, o que viabilizaria a impetração em favor dela de um habeas corpus preventivo com os mesmos fundamentos. Veja, como se trata de uma questão aqui tirada de um concurso de defensoria pública, né, o item também está correto porque viabilizaria ali a defesa da mulher que quisesse praticar o aborto e aí, eventualmente, impetrar um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. Então, a resposta correta aqui acaba sendo a letra B, 3 e 4, né? Embora seja uma tese controversa, mas a Defensoria Pública ela defende essa possibilidade, tá? Então, foi uma questão aí bem interessante que, no final das contas, acabou por resumir o que a gente discutiu aqui há pouco sobre essas decisões aí, ou esses casos
enfrentados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então, a gente, no essencial, fez aqui uma abordagem sobre o direito à vida, aquilo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem enfrentando. Eu espero que você tenha gostado da aula, não esquece aí de curtir, de compartilhar, faz a inscrição no canal, se você ainda não está inscrito, né? Manda esse vídeo para o teu amigo, se eventualmente você tiver alguém que esteja estudando para concurso, esteja estudando na faculdade, enfim, ou queira se atualizar no direito constitucional, tá bom? Então, espero você no próximo vídeo. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo e até a nossa próxima aula.